Este é mais um Comentando Atos dos Apóstolos. O devocional é 100, tá? A salvação de Deus enviada aos gentios. Esse é o tema. A salvação de Deus enviada aos gentios. Atos 28, do 23 ao 29. Vamos ao texto. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Muito bem. Lembrando aqui que depois de Paulo ter viajado bastante, eles saíram lá de Cesareia e com muita dificuldade chegou a Roma, né? E agora ele está em Roma. E depois de 3 dias em Roma, já começou a receber pessoas, porque ele estava numa prisão doméstica, né? Na residência, que dá a entender, pelos textos, que ele alugara. Então, ele tinha uma residência lá, tinha um guarda que ficava com ele ali, tomando conta, claro, lógico, afinal de contas, ele era um prisioneiro, né? E esperando o julgamento lá, de César. Então ele estava ali, né? E no primeiro contato que ele tivera com os judeus de Roma, ficou combinado que eles voltariam para poder continuar o diálogo ali, para ter uma explicação da tal seita, né? Seita do Nazareno, né? Então, para falar de Jesus, né? Claro. Então, Paulo, agora aqui, eles realmente, no dia marcado, na hora marcada, os judeus foram à tal residência de Paulo, em Roma, e Paulo, então, explicou o reino de Deus, o Evangelho, explicou sobre Jesus Cristo, essas coisas, né? Falou claramente, né? Lógico, sobre a morte de Jesus, que Jesus, o Messias prometido do Antigo Testamento, era Jesus Cristo. Isso ele entregou aos judeus, né? E essas explicações todas aí foram colocadas, né? Que Jesus morrera, ressuscitara dentre os mortos. E, bom, em resumo, que ele era o Messias, ele era o Salvador. Bom, explicou isso para os judeus, como ele fazia mesmo. Paulo, como eu já falei aqui várias vezes, eu frisei isso, Paulo não tinha esse negócio com Paulo, não tinha essa frescura, né, de estar passando por problemas difíceis e de repente falar assim, não, eu não quero mais saber de falar, eu não quero mais saber de participar, eu não quero mais saber de... Nada disso. Paulo estava passando por situações difíceis, estava lá no naufrágio, lá na viagem, ele está pregando, e está preso, ele está pregando, porque ele é um liberto, né? Ele é um preso liberto, né? Liberto por Cristo. Então ele está fazendo a obra de Deus, é isso que ele faz mesmo. Então ele, já logo de cara, aí chegando em Roma, né, dá um descansozinho de 3 dias e não mais, já começa a receber as pessoas, receber os judeus, né? E começa a pregar para eles, certo? Então, que isso fique bem claro aqui, né? E ele então começa a fazer isso aqui, explicando o Evangelho, o reino de Deus. E é interessante que diz aqui que ele começou lá interpretando, obviamente, a lei mosaica, a lei de Moisés, e também os profetas, tá? E também os profetas. Deve ter falado, citado textos de profetas como tantos outros como Isaías e tantos outros, né, que falaram a respeito de Jesus
Cristo, né? Aí no verso 24 diz assim: houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. Então, imaginemos aí uma quantidade, aqui não diz o número, mas uma quantidade considerável de judeus aqui, né, que foram ouvir. Uma parte, provavelmente, a minoria creu, né? Foram persuadidos, creram em Jesus Cristo, creram que Jesus era, sim, o Salvador, o Messias, prometido lá no Antigo Testamento e tal, que Jesus viera, morrera, ressuscitara dentre os mortos, beleza, uma parte creu. Como eu disse, provavelmente uma minoria, mas a maioria esmagadora não creu, continuaram incrédulos, ou seja, eles não creram que Jesus era o Messias, né? Que Jesus, na verdade, era um cidadão que passou, um judeu que passou lá, falou algumas coisas lá, e para eles não estava dizendo nada, né? Então, é bom que entendamos isso. Certinho aí, né? Abençoados do Senhor. Aqueles que me acompanham aí, o texto, né? É isso daí. Então, alguns ouviram Paulo, outros não ouviram Paulo, tá? Vamos lá. O verso 25 diz: e havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse. Aqui Paulo, ao perceber que a maioria ali não acreditaram nele e realmente disseram que isso não era verdade, tipo assim, que isso não, né? Eles não deram ouvido, pronto, não ouviram. Então Paulo, disse assim: bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías, tá? Quando disse, aí vamos ver aqui no verso 26 e 27, o que o profeta Isaías tinha falado, tá? Lembrando que o profeta Isaías, e aqui é Isaías 6, e do 9 ao 10, lembrando que o profeta Isaías profetizara por volta lá do ano 760 a.C., tá? Então, Paulo está lembrando uma citação, e essa não é a única, mas muitas outras, mas ele lembra uma citação que Isaías fizera a respeito desse contexto que eles estavam vivendo ali, né? Exatamente, que os judeus iriam rejeitar, tá? O Messias iriam rejeitar Jesus Cristo. Muito bem. Seguindo então aqui, lendo o verso 26 e 27, diz assim: vai a este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Ou seja, ele está mandando ir, lógico, aos judeus, ao povo de Israel, mas o próprio Deus já está falando com Isaías que eles vão ouvir, eles não vão, na verdade, eles não vão ouvir. Eles vão ouvir sim, com os ouvidos físicos, mas eles não irão entender, né? Outra coisa, eles vão ver, né, com os olhos físicos, né? Mas eles não irão perceber, tá? Eles não irão distinguir, compreender a verdade, tá? Como os judeus realmente fizeram ao longo dos anos, assim? Aí o verso 27 diz: porquanto o coração deste povo, ou seja, o povo judeu, se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, né? Para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Ou seja, os judeus, né, o povo israelita, o povo judeu, no caso aqui, o profeta Isaías falando, tinha um coração endurecido. Então, eles, tipo assim, eles ouviram, mas não ouviram, né?
Alguém fala para a gente, ou fala para alguém, ele está ali ouvindo, aparentemente ele está ouvindo, mas não está ouvindo, né? De fato, ele não consegue, não tem um coração humilde para realmente entender, compreender a verdade. E é isso que o povo judeu fazia. Eles ouviram, mas eles não compreenderam, eles não entenderam, porque os seus corações eram endurecidos, eram soberbos. É isso daí, tá bom? Bom, terminando aqui, tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Olha bem, aí que está o tema desse devocional, a salvação de Deus enviada aos gentios. No caso aqui, como os judeus rejeitaram a mensagem do Evangelho, que Cristo é o Messias prometido, o Salvador do mundo, tal como os judeus rejeitaram isso, então, sim, a salvação de Deus foi enviada aos gentios. E aí sim, como já está escrito no próprio livro de Atos, entende isso claramente, eles começaram a pregar por todo o mundo gentil, tá? A todos os gentios, certo? E é isso daí, e Paulo fez isso, tá? Porque os judeus rejeitaram a palavra, a mensagem. Os judeus poderiam participar desse processo de evangelização do mundo de forma mais ampla, obviamente, mas não o fizeram porque eles, na maioria, rejeitaram, tá? Alguns aceitaram, mas a maioria rejeitou. A nação rejeitou. Muito bem. Fechando, então, disto essas palavras, partiram os judeus tendo entre si grande discórdia, né? Ou contenda. Eles brigaram entre si lá, né? E tal, né? Etc. Tá? Paulo disse isso e disse assim, olha, por isso que a palavra de Deus, a salvação, foi enviada aos gentios, tá bom? Porque vocês rejeitaram, né? Então, vocês rejeitaram o Messias, rejeitaram o Filho de Deus. Muito bem, queridos. Aprendemos aqui que a gente tem que realmente aprender a ouvir e a ouvir, tá? Ou seja, devemos aprender a ouvir não só com os nossos ouvidos físicos, mas com o nosso coração quebrantado, coração humilde, para conseguir entender a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe. Obrigado a todo mundo que está junto aí, irmã Regina, irmão Armando Gomes, saudade, meu amado. Deus abençoe em nome de Jesus. Irmã Lucinha, Deus abençoe a todos, tá? Grande abraço aí, vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado porque estamos em Tua presença mais uma vez. Tu és maravilhoso, Tu és bondoso, nós exaltamos o Teu nome, glorificamos o Teu nome, ó Deus. Obrigado por esta oportunidade, ó Deus, de estarmos aqui, de pregarmos, de orarmos. Muito obrigado. Abençoe cada irmão, cada irmã que está ouvindo esta palavra, que sejam abençoados todos, em nome de Jesus. Abençoe também, Senhor, rogo a Deus o nosso Brasil, o nosso querido Brasil, toma-o em Tuas mãos, abençoe as autoridades constituídas desta nação, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Se essa mensagem abençoou a sua vida, meu querido, compartilhe aí, vamos lá. E se inscreva no meu canal, Ronaldo Viana S. Deus abençoe, grande abraço, fiquem com Deus.